Rui Rocha, boa noite, seja muito bem-vindo. Já disse hoje que esta solução encontrada resulta de uma infantilidade do Chega, mas ultrapassado este bloqueio, o que é que provou todo este processo a que assistimos? Bom, isso era o que eu gostava de perguntar a quem promoveu este processo. Porque vamos lá ver, isto começa, recuando um bocadinho, a uma situação em que, de facto, Chega e Partido Socialista fizeram um bloqueio institucional. Depois há esse momento, de facto, de infantilidade do Chega. E qual é o resultado final disto? Eleição de Aguiar Branco. Aguiar Branco de ontem para hoje teve características novas que o recomendam mais hoje do que ontem para ser Presidente da Assembleia da República. Segunda consequência é que vamos ter, numa segunda parte desta legislatura, um Presidente da Assembleia da República do Partido Socialista. E, portanto, eu pergunto a quem cometeu esta infantilidade, a André Ventura, qual é a consequência última de todo este processo? Isso não foi aquilo que eu creio que ninguém desejaria, que era ter um Presidente da Assembleia da República socialista. E, portanto, qual é o resultado útil disto? Mas há uma pergunta ainda mais importante, que é o que é que os portugueses, nestas 48 horas, ganharam com isto? Há mais casas disponíveis no mercado? Os salários subiram? E o que é que o Parlamento aprendeu com isto? Eu creio que a grande nota de tudo isto é que há um partido que não é confiável, um partido que não tem fiabilidade. E porquê? Nós ouvimos ontem aquelas declarações absolutamente espantosas, em que se diz, por um lado, estou a falar de André Ventura, para sermos absolutamente claros, se diz que houve um entendimento, houve um acordo, mas depois não houve acordo, que tudo isto é absolutamente ridículo. E, portanto, eu volto a perguntar. Nestas 40... Porque depois eu percebo os analistas que dizem que há vitórias de um lado, vitórias do outro, derrotas do outro. Eu pergunto, o que é que os portugueses lá em casa ganharam com toda esta situação? Em que é que a sua vida melhorou? Nós devíamos estar já... E este acordo entre PS e PSD parece-lhe que terá custos políticos? Eu não faço esse tipo de previsões. Repare, porque nós estamos também, e isso é outra questão que surgiu nestas horas, nós estamos a analisar tudo isto como se fosse um drama especial, uma coisa transcendente para os portugueses. E tratava-se apenas de eleger. Na sequência do resultado eleitoral, as pessoas têm determinadas funções institucionais na Assembleia da República. E, portanto, criou-se à volta de tudo isto um drama, quando o normal seria que a candidatura apresentada pelo partido que ganhou as eleições fosse sufragada, pelo menos, pelos partidos que têm mais responsabilidade. E eu aí também critico o PS, porque também esteve na origem de toda esta crise artificial que foi feita. Isso é o que seria absolutamente normal. Mas foi o PS que permitiu o fim deste impasse. Claro, mas tem uma responsabilidade acrescida. Nós passamos em poucos anos de uma situação em que é normal que quem ganha as eleições proponha ao Presidente da Assembleia da República. Isso tem uma dimensão institucional, mas não tem mais do que isso. Ou seja, nós não estamos a decidir se vamos ter, por causa da eleição do Presidente da Assembleia da República, políticas de esquerda, políticas de direita, políticas na habitação. Não estamos a decidir nada disso. Estamos a decidir as pessoas que vão, de facto, coordenar os trabalhos. E a questão fundamental é, eu perceberia que houvesse algum tipo de crise desta natureza se olhasse para José Pedro Aguiar Branco e se dissesse não é uma pessoa que tenha condições para conduzir os trabalhos. Mas percebe que este episódio pode marcar aqui o ritmo desta legislatura e que perante o atual quadro desta legislatura que o PS e Pedro Nuno Santos pode ser chamado a assumir mais vezes o papel do adulto na sala? Que imagem é que isso dá? A imagem é precisamente essa, pois se nós temos um partido que não é confiável, que tem o peso que tem, é um peso legítimo, recolhido nas eleições. Portanto, todos os outros partidos, começando por aqueles que têm maior expressão eleitoral, têm que ter essa responsabilidade acrescida. E, portanto, neste processo, eu posso admitir que o próprio PSD não tenha conduzido a questão com a sagacidade desejável, mas o PS também começou muito mal, porque juntou-se ao Chega para bloquear o país. Nós passamos as tais 48 horas a dar um triste espetáculo aos portugueses. Mas quem é que fica pior na fotografia? É o PSD? Eu diria que quem fica pior é, obviamente, o PS,
porque bloqueou e se juntou ao Chega num sinal claro para bloquear o funcionamento normal da Assembleia da República, e obviamente o Chega. Mas do Chega nós já esperamos grande coisa. E eu devo até dizer... E o PSD não fica mal na fotografia? O PSD provavelmente... Por ter ingenuidade, ou por ter errado, ou por arrogância? Provavelmente não conduziu com, como eu digo, a sagacidade necessária, no sentido de perceber que há determinados partidos que não são confiáveis e que não vale a pena, de facto, ter sequer a veleidade de que possa haver algum tipo de confiança. Porque eu continuo a dizer, então havia um acordo, um entendimento, mas depois já não havia. E depois foram dadas indicações aos deputados do Chega para votar, apesar de não haver acordo, e depois os deputados do Chega não votam. Isto é ridículo, é totalmente ridículo. E, portanto, o que eu acho mesmo é que deveríamos encerrar este capítulo. Foi um mau capítulo, com responsáveis óbvios, uns mais outros menos. Mas parece-lhe que este capítulo pode ter mesmo aqui um ponto final, ou podemos assistir a mais episódios destes? É que uma coisa é a eleição para os órgãos do Parlamento, outra são as medidas que mexem com o bolso dos portugueses. Claro, e essas são aquelas em que deveríamos já estar focados, não deveríamos ter perdido este tempo. Agora, se me pergunta se estamos numa situação de alguma instabilidade, particular instabilidade, eu creio que este é um sinal de uma grande instabilidade. Espero que, entretanto, as questões se possam normalizar, que quem tem mais responsabilidade as assuma e que o Parlamento seja o local onde se discutem as visões para o país, onde se discutem, finalmente, propostas para mudar a vida dos portugueses. Uns terão umas, outros terão outras, é normal. Mas esta permanente guerrilha institucional, eu continuo a perguntar, aproveita a quem? Algum português lá em casa foi hoje beneficiado ou ontem por toda esta situação? Eu estou absolutamente... Olha, se eu quisesse usar argumentos próprios dos populistas, eu diria há 230 deputados que estão a ser pagos desde ontem para estarem neste tipo de guerrilha e não para começarem desde logo a resolver os problemas dos portugueses. É absolutamente inaceitável. E neste tipo de guerrilha e neste contexto, depois deste episódio no arranque desta legislatura, está aliviado por não fazer parte deste governo? Não, não se trata nem de alívio ou falta de alívio. Trata-se de uma decisão que foi tomada. Eu sublinho o contexto e o conteúdo do comunicado conjunto que foi feito pelos líderes da Iniciativa Liberal e do Partido Social Democrata, e que tem 3 pontos absolutamente fundamentais. Primeiro, a confirmação da existência de contactos. O segundo ponto, o sublinhado de que estes contactos foram desenvolvidos num clima de abertura e de absoluta boa-fé entre as partes. E o terceiro é que há campo para o diálogo, mas não houve o alinhamento necessário. Assim sendo, o que é que falhou, em concreto? Foram os 2 ministros? Foi a questão das contrapartidas? Foi o quê? Não se trata de todo disso. Como perceberá, eu não vou entrar no pormenor daquilo que foi a negociação, porque isso, lá está, num clima de abertura e de boa-fé, não faz sentido depois que esses pormenores possam ser divulgados, não tem nenhum sentido. Agora, o que eu diria é que não houve o alinhamento necessário para se consumar uma situação de acordo. Não houve esse alinhamento porque não lhe foram dadas garantias de medidas que queria ver implementadas? Isso nós fomos sempre muito claros. Eu próprio apresentei, na altura, durante os debates, durante a campanha eleitoral, apresentei um conjunto de 10 pontos, de 10 desafios que a Iniciativa Liberal... Entregou aqui neste mesmo estúdio foi exatamente esse repto. Esse repto, estava ali daquele lado. E lancei esse repto ao presidente do PSD. E, portanto, aquilo eram os 10 pontos que nós consideramos absolutamente essenciais para alterar o país. Eu sempre disse... Sim, é preciso mudar o governo, e isso conseguiu-se, mas é preciso mudar o país. Mas em nenhum desses compromissos conseguiu a sintonia por parte de Luís Montenegro? Como eu digo, as prioridades não se alinharam, haverá pontos daqueles 10 em que era possível estarmos mais próximos, mas houve outros em que essa possibilidade não aconteceu. E eu não vou entrar mesmo no detalhe da negociação, mas posso dar um exemplo para as pessoas perceberem daquilo que estamos a falar. Para a Iniciativa Liberal é absolutamente fundamental mudar o sistema eleitoral e trazer um círculo de compensação que permita não se perderem centenas de milhares de votos a cada eleição legislativa. O PSD não tem essa mesma prioridade, tem uma outra visão, que aliás também foi partilhada durante a campanha eleitoral, mas que não é a criação do círculo de compensação. E, portanto, é um dos casos em que as visões dos 2 partidos não estão alinhadas e não foi possível evoluir para uma visão alinhada. E, portanto, isto aconteceu nesse conjunto de 10 pontos, e também outros, obviamente, que o PSD teria interesse em negociar, aconteceu que não foi
possível esse alinhamento suficiente das prioridades. E, portanto, como nós sempre dissemos... Daqui para a frente será negociação caso a caso. Será negociação caso a caso, com sentido de responsabilidade, obviamente, e eu já o disse também, nós nunca faremos oposição ao país. Birras, como vimos nestes dias, paralisação do Parlamento, questiúnculas, não é essa a nossa forma de fazer política. Portanto, nós estaremos disponíveis para caso a caso, obviamente nos casos mais importantes, que são o orçamento e em questões estruturais, para analisarmos, avaliarmos e com o compromisso de viabilizarmos sempre que essas medidas não têm necessariamente que representar a visão da iniciativa liberal, mas têm que representar uma visão de evolução do país no sentido de mais prosperidade e de um país mais com uma sociedade civil e uma iniciativa privada mais forte. Rui Rocha, muito rapidamente com o que vimos até aqui, acredita que Luís Montenegro vai conseguir cumprir este mandato até ao fim? Eu desejo que Portugal encontre estabilidade. Mas pareceu-lhe que a AD pode dar estabilidade? Pareceu-me que o contexto é difícil, é complicado e quem não tem uma maioria está sujeito às oscilações de humor, que já vimos que são muitas, de determinados partidos e às oscilações de agenda e de interesse de outros partidos e, portanto, eu creio que vai ser uma legislatura difícil. Não prevejo, todavia, que haja também a total impossibilidade de se chegar ao fim da legislatura. Pela parte da iniciativa liberal, e só por essa é que eu respondo, faremos a nossa parte com sentido de responsabilidade, mas também com exigência. Ou seja, nós queremos mesmo que o país mude e, portanto, ou a coligação está em condições de o fazer, ou nós cá estaremos também para apontar os momentos e as áreas em que essa mudança não acontece. E irá contrariar também esta narrativa da esquerda de que a direita é uma confusão, uma atrapalhada, uma completa barafunda? Repare, essa ideia que está a tentar passar-se cai pela base. Nós fomos a eleições porque havia uma maioria absoluta que não chegou ao fim, nem sequer chegou muito longe. E antes disso, havia uma maioria de esquerda que caiu também e nos levou a eleições. Portanto, a esquerda não tem nenhuma capacidade nesta altura de estar a apontar a seja quem for que há uma barafunda ou que há seja lá o que for, porque a esquerda foi incapaz nas últimas 2 legislaturas de as concluir porque não se entendeu ou porque foi incompetente, como foi o caso do PS. Mas foi no dia de hoje o PS que permitiu o desbloqueio deste impasse. Mas, como eu digo, estávamos a falar da eleição do Presidente da Assembleia da República, mas porquê é que, a menos que acha que não tem essa importância? Tem importância institucional, mas a menos que disséssemos a Guiar Branco não é capaz de fazer isto, ou tem um percurso que não o recomenda, que não é o caso, porque hoje houve um acordo sobre essa pessoa, então tudo isto foi uma tremenda perda de tempo para os portugueses.